Essa tabelinha de campeonato brasileiro, olhando aí e projetando o futuro, meus amigos. Dá para a gente ficar otimista mesmo? O cruzeirense que está olhando aí, animado com esse momento, ele está certo? Ou é mais na cautela proposta ali por Leonardo Jardim? Caramujo, para o torcedor é difícil a gente pedir uma certa cautela, né? Eu acho que vai de cada um tem uma maneira de expressar o bom momento vivido pelo Cruzeiro. Eu acho que, né, vai muito além de pensar na tabela. Eu acho que vai pelo que o Cruzeiro vem fazendo dentro do campo, com os pés no chão, com a mentalidade vencedora, entendendo sim que é capaz de estar ao longo da competição na parte alta da tabela, mas sempre prezando pelo respeito ao adversário e sempre prezando também por aquilo que vem construindo, né, dentro da competição. É uma competição de regularidade, nós sabemos que vai precisar se manter ali perto, né, dos times da parte alta da tabela, e agora é o time a ser batido, né? De qualquer forma, o Cruzeiro vem sendo estudado e muito bem estudado também pelos adversários. Acho que uma prova disso foi um pouco do que aconteceu na primeira etapa ontem, né? Um jogo muito truncado, um sistema defensivo também bem encaixado do Juventude, e isso automaticamente acabou não se sustentando por muito tempo, mas tenho certeza que as equipes vão vir cada vez mais fechadas para jogar contra o Cruzeiro. Tomara que a gente esteja no caminho correto, no caminho que vai fazer com que a gente possa ser cada vez mais forte. Eu ainda acredito que o Cruzeiro não chegou perto do seu 100%. Ainda tem coisa a ser tirada dessa equipe, individualmente falando e coletivamente falando. E isso me cria cada vez mais boas expectativas para que a gente possa estar brigando por título, sim. Eu acho que o momento é muito bacana, é de comemorar, como o Caramujo disse, é de celebrar, de ficar feliz, mas é necessário sempre ter essa cautela, né? A gente brinca com algumas coisas aqui, mas na análise ali racional, na análise mais séria, exige uma cautela. O campeonato está aí numa parte inicial, digamos assim, e o Cruzeiro vai ter que lutar contra adversários de qualidade, adversários que estão também ali passando por um processo de evolução, aqueles que têm mais dificuldade até buscando opções no mercado, né, que é algo que o torcedor do Cruzeiro fica muito afoito também, mas tem adversários aí desembolsando muito dinheiro. A gente está vendo, por exemplo, o Palmeiras, que novamente deve ir ao mercado porque está perdendo o Richard Rios, já tinha trago o Sousa numa negociação cara, se a gente pode dizer assim, o Flamengo aí envolvido em toda aquela situação do Carrascal. Então acho que é necessário ter essa cautela, mas eu concordo muito com a Amanda. Acho que o Cruzeiro ainda não atingiu o ápice desse trabalho. É um momento muito bom, é um trabalho muito constante, mas existem ali coisas que podem colocar esse time num nível ainda maior. E eu gostei de um ponto do jogo de ontem, até daqui a pouco a gente vai entrar, claro, nas análises da partida, mas no primeiro momento ali o Cruzeiro parecia meio desencontrado do que era o jogo, e sem precisar ir ao intervalo, o Cruzeiro conseguiu entender a dinâmica do jogo e parou de construir, por exemplo, de tentar ficar forçando aqueles cruzamentos na área, e passou a jogar de uma outra forma. Então acho que isso me chamou muita atenção. O time ter essa inteligência de resolver ali dentro do campo antes mesmo de precisar ir para o intervalo, de conversar com o treinador. Então acho que isso é legal, mas é um momento ainda de ter cautela. O Cruzeiro está construindo algumas coisas. Eu acho muito válido o ponto do Leonardo Jardim, do Pedro Júnior, de mesmo a gente estando ali na primeira colocação, conquistando os resultados, não deixar isso subir para a cabeça, e eles seguem falando, né, que o objetivo do Cruzeiro é uma classificação para a Copa Libertadores. Isso, o O objetivo. Caramujo. Diga, Samuca. Não, só antes aí, eu acho que o saldo até agora ele é muito positivo em relação a tudo que a gente imaginava, né? Penso que para o Cruzeiro seguir com essa grande campanha, a gente está vendo aí, por exemplo, o Lucas Silva, né? Graças a Deus não teve uma lesão ali séria, porque a imagem foi muito assustadora. Então, se vem uma lesão ali, e a gente sabe que todo mundo pode se machucar, né? Jogo de contato, pode machucar no treino, e por aí vai, né? Em lances, o Oscar, por exemplo, do São Paulo, né? Teve fraturas lá e vai ficar um bom tempo aí afastado, porque numa dividida caiu e foi até uma queda muito feia. Então,
Isso pode acontecer e faltam ainda, só do Campeonato Brasileiro, 23 partidas, né? Muita coisa nesse ritmo aí que o Cruzeiro vem. É um time muito intenso, que precisa de estar ali com todo mundo 100%, né? Para entregar o que entregou, por exemplo, ontem, né? Com um adversário que veio para dar pancada e aí o jogo fica mais difícil ainda. E como foi difícil, já imaginava, né? Se alguém pegar aí 4-0, poxa, foi um jogo bem chato ali, até o gol do Christian, até as coisas ficarem mais claras para o Cruzeiro. Mas eu vejo ainda outros elencos, obviamente, né, e todo mundo sabe, estão à frente do Cruzeiro, só que o nível de desempenho do Cruzeiro ele vem fazendo com que todo mundo crie essa expectativa. O que eu gosto de ter aqui é medir as expectativas para não se frustrar lá no final, né? Porque se você começa a pensar, não, o Cruzeiro, claro, se o Cruzeiro começar a abrir distância na liderança, ontem, por pouco, né? Se o Pedro não faz aquele gol lá, a gente já teria aí 5 pontos de vantagem, mesmo com o Flamengo com um jogo a menos. Mas jogo a menos, enquanto você não vencer ele, não dá para você computar 3 pontos, né? Mas eu quero ver esse Cruzeiro aí seguindo nessa pegada, com essa entrega, porque no final do ano, se mantiver esse ritmo aí, a gente vai ter coisa boa. Uma Copa Libertadores, uma vaga na fase de grupos, para o que a gente tinha até pouco tempo atrás, eu acho que isso aí é como se fosse um título. O torcedor do Cruzeiro, ele não pode... se não for campeão, nada mais serve. Para um processo de construção agora, de um Cruzeiro voltar definitivamente para as cabeças, acho que tá tudo indo muito bem e que possa continuar assim. E se chegar aí uma peça, 2 peças, até 3 peças, como o Cruzeiro quer, dá para melhorar ainda mais este elenco, em um elenco em que peças vão mostrando aí serviço, né? Eu, com sinceridade, não vi muita gente criticando o jogo do Marquinhos ontem. Eu não vi esse jogo terrível do Marquinhos. Eduardo jogou muita bola. Então, jogadores ali que vão entrando e vão mostrando que podem sim ser importantes aí para esse elenco do Cruzeiro. Essa questão do Fagner aí é que tem uma multa, né? E o Cruzeiro não vai pagar. Eu acho também que se o William até começou mal ontem, depois deu uma melhorada. Se não tivesse uma opção ali para a direita, acho que poderia considerar, né? Nesse caso aí, acho que não vale. Então, Corinthians, e a multa é alta, eu acho até que não é esse valor comum aí que tem de 1 milhão. Mas mesmo se for, né, 1 milhão é muita coisa, né, para você pagar por um jogo. E às vezes o cara vai entrar e não vai bem também, né? Então, deixa o William lá e o Fagner descansa aí para domingo contra o Ceará. Já vai ter pelo menos um retorno, né, a enfrentar pela primeira vez a torcida do Corinthians lá, que é do Cássio, né? Cássio já volta aí nessa partida, então o Fagner deve ficar de fora. Acho que um valor assim exorbitante pela multa